Nós acabamos de cantar, aliás, foi o Alan que cantou aqui para a gente essa canção tão bela do Gerson Borges, que já esteve aqui com a gente, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. E eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês sobre o significado disso, esse Nazareno chamado Jesus. Jesus Nazareno. Por quê? E é interessante quando a gente começa a ver na Bíblia o significado disso no Novo Testamento. E eu queria começar dizendo que Nazareno é quem nasceu, o que é de Nazaré. Nazaré é uma vila, hoje é uma cidade predominantemente árabe, uma cidade relativamente grande, mas ela não era assim no tempo de Jesus. Era uma pequena vila que tinha talvez no máximo aí uns 300 a 500 habitantes, que ficava numa encosta lá na Galileia, né? Uma vila bem no meio do nada, assim, lá no cantão, né? É mais ou menos isso mesmo, onde Judas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu antes. Então era um desses lugares mesmo, lá bem afastadões, né? Bem lá que a gente podia dizer assim, caipirão, né, na nossa linguagem de hoje, né, que ninguém, não era um lugar que você ia fazer turismo ou ia passar férias, né? E foi exatamente nesse lugar que Jesus então cresceu, um lugar onde vivia originalmente Maria, que foi a mãe humana de Jesus, quando Gabriel, o anjo, veio dizer para ela que, apesar dela ser virgem, ela conceberia e daria à luz o Filho de Deus, a quem ela deveria pôr o nome de Jesus. Essa história está narrada lá em Lucas, no capítulo 1. E depois que Jesus nasceu, não em Nazaré, mas em Belém, por causa do censo, José e Maria foram até a cidade natal de José, que era Belém, e Jesus nasceu em Belém, perto, lá já na Judéia, perto de Jerusalém, ao sul, mas por causa do perigo que ele corria, José foi instruído a levar sua família, sua esposa e seu bebezinho para o Egito. E ele ficou lá um tempo até que Herodes morresse, né? Que foi a matança dos inocentes, vocês devem conhecer a história bíblica. E depois, quando mais tarde José voltou procurando um lugar para morar, ele resolveu morar num lugar seguro. Então ele foi novamente para o norte, voltou para a cidade de origem de sua esposa e fixou residência em Nazaré. E ali, então, ele criou Jesus, teve os outros filhos, filhas. Então, essa foi a cidade onde Jesus cresceu e viveu até os 30 anos de idade, na companhia dessa família humana que eu acabei de descrever. José, seu pai humano, um pai não necessariamente que o gerou, mas que o criou. Maria, que foi a sua mãe, e os seus irmãos e irmãs. Isso também está lá em Lucas 2, naquela passagem que ele volta da festa lá em Jerusalém, e quando ele fica lá e conversando com os mestres da lei, e eles retornam para Nazaré, e a Bíblia diz que ele estava crescendo e crescendo bem. Enfim, Jesus é conhecido como Nazareno, em primeiro lugar, porque ele cresceu em Nazaré. E normalmente você é associado à cidade onde você cresce, né? Eu nasci no Rio, mas eu cresci em Santos. Nesse sentido, eu posso dizer que eu sou carioca, mas não tenho sotaque, não tenho nada. A minha formação toda, desde o primário, a elementar, escola fundamental, até o segundo grau, a escola média, todo esse tempo todo eu fiz em Santos. Então eu tenho muito mais, na minha formação, eu sou muito mais devedor à cidade de Santos e muito mais influência de Santos, é por isso que eu torço pelo Santos, né? Porque eu fui para lá em 57, quando o Pelé estava começando a brilhar. Logo no ano seguinte foi a Copa do Mundo, 58, que o Brasil ganhou pela primeira vez. Então é natural que eu seja santista, embora que o meu time de origem é o Flamengo, porque eu comecei no Rio e quando eu era pequeno eu era flamenguista, mas o Flamengo se tornou totalmente irrelevante na minha vida, porque eu cresci em Santos, me tornei santista. Então a gente pega essa identidade do lugar onde a gente cresceu, onde a gente se criou, onde a gente se formou, onde nossos amigos, quando a gente era criança, estavam lá e eles permanecem. Hoje eu ainda me encontro com amigos que estudaram comigo naquela época.
Fomos juntos à escola, estudamos juntos, e de vez em quando a gente se encontra aí para almoçar. Aqui em São Paulo, vários deles já mudaram, muitos anos se radicaram em São Paulo, como acontece com muita gente. Agora, mas nessas passagens que eu acabei de ler, uma delas, especialmente Mateus 2:26, que eu citei, tem uma frase muito interessante. E diz assim: e ele foi viver na cidade chamada Nazaré, falando de José voltando do Egito. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Parece que isso não é muito importante, mas é. É por dois motivos. O primeiro deles é que Mateus menciona que o fato de José escolher Nazaré como uma cidade para ele se radicar e criar sua família, inclusive Jesus, essa escolha tem a ver com o cumprimento de uma profecia, ou algo que os profetas disseram, que ele seria chamado Nazareno. E quando a gente abre o Antigo Testamento e começa a procurar essa profecia, o que a gente descobre? Ela não está lá. Não tem essa profecia. E às vezes acontece isso na Bíblia. Às vezes os autores do Novo Testamento, eles têm uma certa liberdade, eles citam um texto junto com outro, juntam de um lugar, de um profeta com outro. Às vezes eles usam um texto com liberdade, vamos dizer assim, literária, mais no sentido do que ele significava, não tanto de uma maneira literal. Isso acontece, nós fazemos assim, nós falamos assim, a gente comunica assim, a gente escreve desse jeito. E na Bíblia a gente encontra isso também. Mas a gente coça a cabeça, mas qual é o significado e por que Mateus incluiu ele será chamado Nazareno? Não é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Tem uma razão de estar lá. Uma das possibilidades é que a palavra Nazareno, ela no grego vem de uma raiz, de 3 letras, se você volta para o hebraico, que é uma palavra que no hebraico pode ter o som parecido. Então, alguns comentaristas dizem que Isaías, quando fala que um ramo surgirá do trono de Jessé e das suas raízes brotará um renovo, esse renovo que é um ramo, um galho, né? um broto. Essa palavra que no hebraico tem consoantes, a vocalização da língua é para você ler, mas ela é tudo escrito só em consoantes, né? Nessas 3 consoantes, essas 3 consoantes também são as consoantes que formam a palavra Nazaré. Então talvez haja um jogo de palavras aí, uma alusão ao fato dessa profecia, tronco de Jessé, Jessé é o pai de Davi, Jesus é descendente do rei Davi. Então, quem sabe, essa era a ideia de Mateus. Queria fazer um jogo de ideia. Mas aí teve gente que pensou numa coisa ainda mais complicada. Falou que havia uma pronúncia parecida entre Nazareno e Nazireu no grego. Nazoraios e Naziraios. E também há uma equivalência de sentido entre Nazireu de Deus e Santo de Deus. Nazireu, você vai lembrar de Samuel, é aquele que é dedicado desde o seu nascimento para servir ao Senhor. Não corta o cabelo. Sansão foi Nazireu. Samuel era Nazireu. Eles eram dedicados desde o nascimento para Deus, para servir a Deus, no templo, normalmente. E talvez, com o tempo, a ideia de Nazireu era quase que igual à ideia de santo. Santo quer dizer separado, santificado. Então, fazendo um golpe assim mental, algumas pessoas tentaram encontrar uma ligação de ele será chamado Nazareno, no sentido que ele também é o santo de Deus. Jesus é o santo de Deus. Então, isso é quase que uma equivalência, um sinônimo para o Nazireu de Deus. E aí, por uma semelhança da Septuaginta, que traduziu a Bíblia hebraica para o grego, as palavras são semelhantes. Mas você começa a fazer esses golpes mentais, né, para chegar assim a explicar por que significa Mateus ter colocado ele será chamado Nazareno. E sabe, muita gente gasta livros e estuda para descobrir esses meandros da língua, da gramática, da história. E eu diria isso é bem interessante, mas
Eu gostaria que a gente fosse por um outro caminho. Jesus foi chamado de Nazareno durante a sua vida pública inteira. Na cruz de Cristo, Pilatos mandou escrever e pregar: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Ele levou esse apelido durante toda a sua vida pública e até na hora em que ele morreu. Não é por acaso. E eu creio que isso tem muito mais a ver com uma ideia forte que aparece nos profetas do Antigo Testamento, como Mateus menciona, mas não por causa de uma semelhança de palavras, ou do grego, ou do hebraico, ou fazendo essas maneiras de interpretar a Bíblia, fazendo 1000 voltinhas para ver de onde saiu isso aí. Não. Eu creio que Mateus tinha em mente exatamente o que aconteceu na vida de Jesus. Veja o que diz Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você. Até aí tudo bem. Justo e vitorioso, até aí tudo bem. Opa, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Nenhuma realeza do tempo de Jesus, e até hoje, vai entrar numa cidade aclamado como rei, montado num jumento. Não faz sentido isso. Essa ligação de rei com jumento não está certa. Rei é real, rei é realeza, rei é pompa. Rei é riqueza, rei é poder. Assim pensamos. E era assim naquela época. Mas com mais clareza ainda a gente encontra Isaías 53, versículos 2 e 3, o seguinte, acerca do Messias. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. E como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Esse é o ponto que Mateus está chamando a nossa atenção. Jesus cumpriu os profetas dessa forma, como Nazareno. Isso não é um elogio, isso não é algo para alguém se orgulhar, porque Nazaré era uma vila sem qualquer importância, era totalmente inadequada como um lugar de procedência, de onde nasceria o Messias. As pessoas não ligavam o nascimento de Jesus a Belém, senão a Nazaré. Na prática, a população, os chefes de Jerusalém, os sacerdotes, o sinédrio. E até mesmo Natanael disse a Filipe, quando Filipe disse a Natanael, logo que Jesus o chamou para segui-lo, ele foi buscar Natanael e disse: achamos o Messias. E Natanael perguntou: de Nazaré, Jesus de Nazaré, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Então, não fazia sentido o Messias vir de Nazaré. E não fez nenhum sentido Jesus ter esse apelido, ou esse nome, essa designação atrelada ao seu nome durante a vida inteira. Jesus o Nazareno, porque mais do que o fato dele ter sido criado e crescido em Nazaré, esse era um apelido que se tornou pejorativo. Motivo de escárnio e de desprezo. Jesus o Nazareno. Não era algo como um elogio, não era o pedigree, não era nada disso, senão uma maneira de dizer: aquele cara lá, de onde é mesmo? De Nazaré, o Nazareno. Para quem rejeitou Jesus como Messias, Nazareno se tornou um termo pejorativo. Quem é, então, o Nazareno? Em primeiro lugar, é o Jesus rejeitado. E foi rejeitado, em primeiro lugar, na sua casa, 2 vezes. 2 vezes em casa. A
primeira visita que ele fez, que está lá narrada no capítulo 4 de Lucas, foi quando ele entrou na sinagoga, como era costume, ele cresceu lá, e como um visitante, ele não morava mais ali, estava fora de Nazaré, deram-lhe um livro para ler, o livro de Isaías, ele abriu e ele leu no texto que diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. E ele leu uma passagem de Isaías, e o povo ficou maravilhado, ele sentou, como era de costume, você lê o livro em pé, senta para fazer uma observação, um ensino, ou algum comentário. Ele sentou e disse: hoje se cumpriu essa palavra que acabastes de ouvir. E a Bíblia diz que ele começou a falar, e as pessoas da sinagoga começaram a ficar iradas, enfurecidas com ele. Porque a palavra dele era uma palavra de quem estava dizendo: eu estou sendo o cumprimento da profecia. Mas Jesus era conhecido naquela vila. Ele cresceu. Ele era dali. Como ele pode dizer que ele é, então, o cumprimento da profecia? Ele está dizendo que ele é o Messias. Ele está dizendo que ele é aquele que as profecias do Antigo Testamento, os profetas anunciaram. E a coisa ficou de tal maneira complicada que eles resolveram levar Jesus até ao cume da colina para lançá-lo e matá-lo, jogando lá precipício abaixo. Mas não era a hora de Jesus. Não era assim que ele morreria. E a Bíblia diz que ele simplesmente passou no meio deles e foi embora. Não foi a primeira vez que ele esteve lá. Não foi a primeira vez que ele foi rejeitado. A segunda vez, 1 ano mais tarde, ele voltou. Está lá em Marcos 6. E novamente ele foi à sinagoga. E falou na sinagoga. E as pessoas tinham uma reação semelhante como tinham em todos os outros lugares. Ouviam Jesus ensinando e ficavam de boca aberta. Da onde que esse cara tirou isso? Como é que ele sabe tanta coisa? Que autoridade é essa que ele tem? Ninguém despregava o olho, ninguém dormia quando ele falava. Mas aí perguntavam: mas espera aí, ele não é o filho de José? Ele não nasceu aqui? Ele não cresceu aqui? Ele não é um de nós? Como que pode? 2 vezes ele foi rejeitado. As pessoas viram e ouviram o testemunho, e viram na vida dele. E dessa segunda vez, é interessante que o texto termina de uma maneira assim, triste. Porque diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua cidade por causa da incredulidade deles. A não ser alguns poucos que ele curou, alguns poucos enfermos, mas ele não pôde fazer muitos milagres na sua cidade por causa da incredulidade deles. E acrescenta uma expressão: Jesus ficou muito admirado da incredulidade deles. Jesus ficou espantado com o grau de incredulidade, de falta de fé das pessoas na sua cidade de origem. Mas ele não foi rejeitado simplesmente em casa, ele foi rejeitado na capital, em Jerusalém. Novamente, no capítulo 7 de João, nós temos aquela passagem que alguns domingos atrás eu preguei, quando no grande dia da festa, ele ficou de pé e disse: quem tem sede, vem a mim. Pois é, ele ficou aquela semana, durante lá a festa toda, ensinando no templo, da mesma maneira. As pessoas ficavam maravilhadas, e os guardas tinham sido instruídos para ir prendê-lo. Mas quando eles chegaram no templo, eles ficaram tão maravilhados com o ensino de Jesus que esqueceram o que tinham ido fazer lá e foram embora, não prenderam, porque o povo e eles mesmos ficaram tão impressionados que eles voltam e os chefes, os sacerdotes, ficam: cadê o homem? Mas ele ensina com uma autoridade tal. E os principais sacerdotes ficam muito bravos e dizem o seguinte: espera um pouquinho, vocês, que negócio é esse? Vocês também estão querendo? Você não sabe que da Galileia não tem nada bom? Não tem, essa é uma ralé. E eles usam essa expressão. O povo não sabe nada, é uma ralé. E da Galileia não vem profeta nenhum. Nazaré da Galileia. Jesus foi rejeitado em casa, foi rejeitado na capital, foi rejeitado em vários lugares. Quem é o Nazareno é o Jesus rejeitado. Mas ao mesmo tempo é o Jesus em missão. Porque quando ele foi para Nazaré, e eu
mencionei isso, a primeira vez que ele entrou lá, já adulto, depois do milagre que ele fez em Caná, ele entrou na sinagoga e leu um livro do profeta Isaías, eu já mencionei, e aqui eu vou ler essa passagem. O Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quem é o Nazareno? É Jesus em missão, a missão que Deus deu a ele, a missão de evangelizar os pobres, a missão de proclamar libertação aos cativos, a missão de restaurar a vista aos cegos, a missão de pôr em liberdade os oprimidos, a missão de anunciar que o ano aceitável, o ano da salvação, a época, a hora da reconciliação da humanidade com Deus tinha chegado. Ele era esse anúncio. Ele era a mensagem de Deus. Jesus é o Evangelho. Não é uma frase, não é uma fórmula, não é uma construção racional. O Evangelho é uma pessoa. É Jesus. E é isso que ele veio anunciar. Essa era a missão de Jesus, é dizer, eu sou, como ele disse para a mulher samaritana, eu sou, eu que falo contigo, sou eu o Messias. E ela saiu correndo e foi anunciar para as pessoas da sua cidade, da cidade de Sicar. E voltou uma multidão, e a Bíblia diz que naquele dia, naquela ocasião, muitos creram nele. E Jesus é o Evangelho. Essa é a missão que ele veio fazer. Então é interessante que a missão de Jesus, ela se afirma no contexto da rejeição. E é interessante isso, porque no mundo que a gente vive, com tanta ênfase no bem-estar, na felicidade individual, no prazer, pensar em rejeição, sentir rejeição, viver rejeição, é uma das coisas que para qualquer ser humano é uma das coisas mais difíceis que existem. Um filho rejeitado pelo pai ou pela mãe. Há casos, de vez em quando, a gente lê histórias de uma criança que cresceu, é adulto, mas não sabe o que aconteceu. E lá uma tia, não sei quem das quantas, vai contar a história. E a mãe não quis criar, entregou para uma outra família. E essa pessoa, então, vai descobrir que, na realidade, ela foi rejeitada por aquela que a gerou, que a deu à luz, o mundo. Rejeição. Mas é exatamente nesse contexto que Jesus afirma a missão. No final do século XVIII, no começo do século XIX, viveu um inglês chamado William Carey. William Carey era entre uma família grande, muitos irmãos e irmãs. O pai dele tinha uma fabriqueta de sapato, a gente diria uma sapataria, mas no sentido artesanal da palavra. E ele aprendeu a profissão, ele aprendeu a fazer sapato, fazia muito bem. Aos 25 anos, ele era uma pessoa muito inteligente e muito dedicada ao Senhor, e aos 25 anos ele já tinha se ensinado a si mesmo, hebraico, holandês, várias línguas, vários idiomas. Com 25 anos ele já sabia, porque estudou sozinho, autodidaticamente, várias línguas. Mas ele estava muito incomodado, porque não havia nenhum movimento da igreja evangélica ou protestante lá na Inglaterra, e havia muito comércio, especialmente com as chamadas Índias Orientais, ou seja, aquela extremidade do mundo, Índia e aquela região toda. Havia comércio, muita coisa se trocava comercialmente, mas não havia uma preocupação em levar a mensagem de Jesus. E com 25 anos ele foi se apresentar a um grupo de líderes da igreja, dizendo, escuta, a gente precisa fazer alguma coisa para alcançar o que eles chamavam na época os pagãos, os sem Jesus, os que não ouviram o Evangelho. E uma das pessoas que estavam naquela reunião, e com que ele veio dar esse testemunho no coração dele, disse o seguinte: jovem, se Deus quiser alcançar os pagãos, Ele quiser usar algum meio para alcançar os pagãos, Ele vai fazer sem você e sem eu, sem a minha ajuda e sem a sua. William Carey ficou
profundamente frustrado com a frieza dos líderes da igreja. Mas aquilo não morreu no coração dele. Anos mais tarde, ele publicou um livro cujo título é desse tamanho, nem dá para traduzir direito, mas é sobre uma pesquisa sobre como usar meios para alcançar os pagãos, um negócio desse tamanho. Que se tornou um tratado de missões modernas. Porque alguns anos mais tarde, em 92, ele fundou uma sociedade missionária com alguns amigos e foi como missionário para a Índia. Lá ele fez gramáticas de vários idiomas, ele começou a aprender bengali, sânscrito e traduziu a Bíblia para essas duas línguas, e foi uma das figuras impressionantemente importantes para a modernização da Índia a partir daquela época, porque com a linguagem, com o ensino, com a gramática dessas línguas, esse movimento começou a se espalhar por outras regiões da Índia e ela se tornou um estado mais moderno, e ele foi um desses facilitadores dessa transformação. William Carey, rejeitado, jovem. Se Deus quiser alcançar o mundo, Ele vai fazer sem a minha ajuda e sem a sua. Os pagãos são problema de Deus, não nosso. Quem somos nós? Quem é você? Nunca ninguém fez isso. Rejeição. Mas naquela hora, William Carey afirmou a missão que Deus havia dado ao seu coração. Eu tive o privilégio de ouvir pessoalmente Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand foi um romeno de origem alemã que esteve preso na Romênia durante 14 anos, 2 períodos de 7 anos. Preso e confinado a trabalhos forçados. Ele trabalhava na construção do canal navegável na foz do rio Danúbio para o Mar Negro, para poder a navegação passar. E todos os prisioneiros políticos, todos na época do comunismo, trabalhavam ali quebrando pedras e abrindo aquele canal, e era um trabalho muito duro, comida pouco, você pode imaginar como é que esse povo vivia. Essas eram as condições que ele vivia. E ele, dando testemunho, já velhinho, já na Romênia, pós-comunismo, no 4º Congresso Evangélico da Romênia, que estava funcionando no salão, antes que você vê as fotografias, todo vermelho, com a bandeira do Partido Comunista, Ceausescu, a Helena, os líderes todos, naquele salão havia a 4ª Assembleia da Igreja Evangélica da Romênia. Essas coisas acontecem. Deus faz umas coisas incríveis, porque Ele não está de mãos atadas, parado. Ele quer fazer coisas. Ele está operando no mundo. A gente precisa entrar no fluxo daquilo que Deus está fazendo, abrir os nossos olhos, tirar do nosso umbigo, tirar das nossas picuinhas e ver o que Deus está fazendo. E eu quero fazer parte. Hoje de manhã, na nossa assembleia, eu creio que ficou esse tom. Nós queremos fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Nós queremos ser uma igreja engajada. Nós queremos ser usados por Deus. Nós queremos olhar para frente e não para trás. Olhar para cima e não para baixo. Olhar para fora e não para dentro. Essa é a direção. E Jesus, no meio da perseguição, no meio da rejeição, ele afirmou a missão. Assim como Carey e Richard Wurmbrand, lá na cadeia. Gente morrendo no seu colo, pessoas que tinham sido cegas, algumas cortado a língua, eles faziam as maiores atrocidades. Ele pôde ministrar, e ele usou uma frase, metaforicamente, alegoricamente, eu não recomendo que ninguém faça isso, mas eu vi a mensagem que ele pregou, falando sobre o túmulo, aquele texto de João disse, no lugar onde Jesus foi sepultado, havia um jardim. E ele diz, eu ouvi ele dizendo, sentado, porque ele não podia andar, alguém levou ele até o palco para ele sentar, já velhinho, e ele diz, eu vi o jardim de Deus no meio das cadeias comunistas. Eu via o perfume de Cristo lá no meio daquele sofrimento. É na rejeição, é na perseguição que a missão é afirmada. E nós, como Igreja de Jesus, vamos ter que reaprender. Nós vamos ter que passar por uma desconstrução e uma reconstrução. Mas quem era o Nazareno? Para a sua cidade, Nazaré é o filho do carpinteiro José, um profeta sem honra. Quem é o Nazareno para o seu povo Israel? João resumiu isso.
Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Para o seu povo Israel, alguém não reconhecido como Messias, alguém rejeitado como Messias. Para o império. Para o império. Quem era Jesus para o império? Poderoso império romano. Pilatos mandou preparar uma placa, eu não acho nele crime algum, não vi que ele fez nada. Mas, se vocês quiserem, eis o homem, ete homo, está aí. Barrabás ou Jesus? Jesus? Não, Barrabás está bom, solta Barrabás. Jesus vai para a cruz. Então põe lá aquela tabuleta, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Picuinha dos judeus. Probleminha religioso deles. Eu não quero confusão. Eu estou aqui para manter a Pax Romana. As legiões estão aqui e eu quero manter o que eu tenho, o meu bem bom, o meu poder. O que eu ganho? A mordomia. O império. Mas ele disse a coisa certa, Jesus Nazareno. Jesus rejeitado. Jesus em missão, o rei dos judeus como de fato ele é. E muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa, incrível, né? Naquela época, poliglota. Estava lá em aramaico, que era a língua do povo da época, no grego, latim, que era a língua de Roma, oficial, e o grego, que era o inglês da época. E a maioria das pessoas, um pouco de instrução, ou que viajavam, falavam grego, porque era a língua que as pessoas se comunicavam, como hoje, no mundo do primeiro século. E nas 3 línguas estava lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Quem era Jesus para o discípulo Natanael? Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E Jesus disse, não, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto. E Natanael se curvou diante daquele conhecimento e chamou Jesus, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A gente pode imaginar que essa migração de um comentário jocoso para uma declaração de fé quase que instantânea é meio rápido, né? Mas você sabe que hoje nós precisamos de mais Natanael. Pessoas que aceitam o testemunho de Jesus como ele é. Pessoas que aceitam a palavra de Deus como ela é. Pessoas que não ficam discutindo, rejeitando, criticando, achando tropeço, como foi o caso de Nazaré. Ficaram escandalizados com ele. Acharam tropeço nele. Mas o discípulo Natanael teve uma atitude de reconhecimento. De reconhecer que Jesus era quem ele estava dizendo. Quem Filipe tinha dito que ele era. E ele imediatamente se curvou diante de Deus. E disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, você é aquele Messias prometido pelos profetas. A pergunta é, quem para você é o Nazareno nesse Natal 2014? Nós vamos em seguida, imediatamente, receber o pão e o cálice. Vou pedir para o Alan subir e as pessoas que vão distribuir se posicionarem. E nós ouvimos a música Jesus Nazareno. Ali, na realidade, a música está perguntando aquela palavra de Pedro, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Nazareno, levante-se e ande. Mas a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Só podemos entregar a mensagem se ela é viva, se ela é real na nossa vida. E o mesmo texto que disse que veio para o que era seu, mas os seus não receberam, acrescenta, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne ou vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
Assim como o anjo Gabriel anunciou para Maria que ela teria um filho, embora fosse virgem, da mesma forma o nascimento espiritual é um milagre do Espírito Santo. Algo que Deus realiza na nossa vida de uma maneira milagrosa. E eu não sei quantos aqui se identificaram com Jesus o Nazareno dessa forma. Você sabe que os primeiros cristãos foram chamados de nazarenos, a seita dos nazarenos? Eles foram identificados com Jesus dessa forma. E nós precisamos ser hoje o Jesus rejeitado, o Jesus em missão, o Jesus que afirma a sua missão no meio da rejeição. Deus não chamou a igreja para ser popular, para ser amada, para ser reconhecida. De vez em quando até ela é. Mas nós não estamos aqui no mundo por causa disso, nem para isso. Nós estamos aqui no mundo para seguir Jesus e viver como Ele viveu. Quem é o Nazareno para você nessa manhã? E é possível a gente até ter um assentimento mental, mas no nosso coração, a gente ficar lá no fundo, Nazaré, será que pode vir alguma coisa boa dele? Será que ele tem algo realmente para dar para a minha vida? Será que vale a pena segui-lo? Será que vale a pena? Curva a sua cabeça agora. Vamos orar. Mestre, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei dos judeus. Senhor, queremos nesse domingo, primeiro domingo de dezembro de 2014, colocarmos a luz debaixo da luz do holofote de Jesus o Nazareno. Aquele que sofreu rejeição, mas que no meio de sua rejeição afirmou e realizou a missão que o Senhor deu para ele. A missão de anunciar libertação, a missão de anunciar que que a hora da salvação tinha chegado, que Ele era a resposta de Deus para o pecado. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, falando, e já falamos, e hoje cedo também, do nosso desejo de ser uma igreja em missão, da Tua missão, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, e muita coisa o Senhor está fazendo. Mas antes de podermos nos engajar nessa missão, Senhor, queremos nessa manhã colocar-nos diante do Senhor com a pergunta: que faremos de Jesus, chamado Cristo? Quem é o Nazareno para mim, para cada um de nós? Prepara-nos, Senhor, para essa hora de comunhão contigo, quando vamos comer o pão e tomar o cálice, que representa o corpo e o sangue de Jesus, naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados. E se alguém aqui, Senhor, ainda não começou essa jornada de seguir aquele que é o único que pode de fato dar vida e vida plena, que esse seja o dia. E que assim nós possamos, todos aqui, sermos portadores de uma mensagem que é nossa porque nós a vivemos. É nossa porque nós cremos nela. É nossa porque é Jesus que vive em nós essa mensagem, esse evangelho. Oramos no nome de Jesus. Amém.